Oi pessoal, mais uma semana aqui com um vídeo da Vida Equestre para vocês. E vamos aproveitar que estamos em clima de Olimpíadas e comentar dois momentos mais polêmicos. Nesses dois momentos, um aconteceu na prova de salto e a outra na prova de cross country. Até agora, porque as provas ainda estão rolando. Então, bora! Eu estava aqui editando o vídeo e percebi que o microfone que a Bia está usando acabou a bateria logo no comecinho da gravação. Então, vai ficar com o áudio da câmera, tá? Aí vai ter um barulhinho de vento no fundo. Se atrapalhar a escutar o áudio, eu coloco legenda, tá bom? Mas o conteúdo tá bom, então fiquem aqui e depois comentem o que vocês acharam. Beijos! Então, na prova de salto, o Cian O'Connor, montando seu cavalo Kilkenny, simplesmente não percebeu que o seu cavalo estava sangrando pelas narinas, né? O que rendeu umas fotos bem polêmicas e umas fotos que vão ficar para o resto da história equestre, em que o seu cavalo estava saltando e o sangue correndo pelas narinas, né? A gente vai deixar algumas fotos aqui para vocês verem. Se vocês não gostarem de ver esse tipo de coisa, dá uma puladinha para não incomodar. E o mais chocante foram duas coisas. A primeira, que os juízes não interromperam o percurso dele em momento algum. E o segundo é que o sangue ia escorrendo, ia manchando, o cavalo era tordilho, né? Então ia manchando o peito dele de sangue e foram, assim, fotos muito, muito assustadoras, assim, muito chocantes de primeira vista. A polêmica principal quanto a esse incidente é que, pelas regras da FEI, né, houve muita discussão sobre as regras da FEI. Oi, Amba. Então, nas regras da FEI, houve muitas críticas porque existe uma regra sobre a desqualificação quanto a sangue no cavalo, né? Mas essa regra aparentemente só vale para sangue devido ao uso da espora ou devido ao uso da embocadura, né? Ou seja, diretamente ligado com quem está montando, né? Se a causa do sangue foi quem está montando, é desclassificação. Mas por que essa é uma polêmica muito grande no mundo equestre? O meu passador, eu acho melhor tirar ele, né? Oi, Ninetinho! Você quer comer bem aqui, num piquetão desse? Poxa! Pra lá, Ambinha. Bora. Bora. Então por que isso gerou tanta polêmica? Não é porque o sangue sai do nariz que não é grave, né? A gente tem que pensar que existem condições gravíssimas e que um dos sintomas é justo o sangramento pelo nariz. Por exemplo, a hemorragia pulmonar, que se dá pelo excesso de esforço na atividade física. Isso acontece com alguns cavalos, tá? Eu não sou veterinária, mas eu sei que isso acontece com frequência em cavalos que exercem grande esforço. Algumas horas depois do percurso acabar, o Cian, que era o cavaleiro da vez, ele postou um vídeo falando que ele não sabia que tinha começado a sangrar, porque quando ele entrou em pista estava tudo certo, e que ele desistiu da prova de sexta-feira para deixar o cavalo se recuperar, que os vets olharam antes e depois da prova e estava tudo bem, e que foi só uma questão de mudança de temperatura, da secura e tudo mais. Eu achei louvável a atitude do Cian de abrir mão de fazer a prova. Assim, é um assunto delicado, existem muitas variáveis, é muito complexo, né? Eu tenho certeza que esse cavalo tem um acompanhamento veterinário monstruoso para ter chegado até as Olimpíadas. A gente sabe que só para pegar o avião, para mudar de país, tem que ter uma bateria de exames enorme, né? Existem realmente situações que são bobas e que o cavalo sangra pelo nariz. Por exemplo, essa semana agora eu fui buscar a Ariel no piquete para ela ser casqueada e ela estava com um sangramento no nariz. Ela não fez nenhum esforço, naquele dia ela estava de folga, mas aqui na região a gente está passando por uma época de seca e a nossa seca, além de não ter chuva, também a umidade realmente abaixa muito. Então é normal que até as pessoas também sangrem o nariz. Então, por exemplo, no caso da Ariel, não era nenhuma condição grave, entende? Então acho que talvez para o Kilkenny tenha sido algo do tipo, mas também existem
sintomas psicossomáticos, ou seja, coisas que acontecem na cabeça e que se manifestam no corpo, que também podem ser manifestados com um sangramento no nariz, né? Então tem gente que se estressa e sangra o nariz, né? Então assim, acho que existem muitas variáveis e a gente não vai saber se o cavalo estava super estressado, né? E esse conjunto de variáveis e o contexto favoreceu que ele tenha sangrado o nariz, ou se foi simplesmente realmente porque estava muito seco, né? Eu não sei qual é o clima de lá, né, em termos de umidade, mas pode ter sido algo do tipo. O negócio principal é que, como os juízes não pararam o percurso dele na hora que começou esse sangramento, fica uma imagem muito horrorosa para a galera do cavalo, do hipismo também, né, em específico, de que um descuido mesmo com o animal, sabe? Do cavalo tá sangrando e o cara continuar a prova e os juízes, ninguém fala nada, e aí 50 milhões de fotos do cavalo ensanguentado, fotos horrorosas, e que dá margem pra galera, tipo, já querer privar de vez o esporte equestre e ter embasamento para falar de crueldade e tudo mais. A gente não está passando pano para quem é cruel com os animais e quem descuida dos seus animais, muito pelo contrário. A gente quer justamente que as pessoas tenham informação para cuidar direito, né? E para esses cavalos não sofrerem na mão de pessoas que não têm informação, né? Eu acho que o que aconteceu com o Cia foi uma infelicidade, mas eu acho que teve sangue, tá fora. Não dá para um cavalo sangrando pelo nariz, todo ensanguentado, ganhar uma competição, entendeu? Tá todo mundo assistindo. A gente precisa ter essa rigidez, né? E isso vai pro bem do cavalo, porque é uma exceção para um monte de gente tirando sangue do cavalo por maus tratos mesmo, entendeu? Então a gente não pode... Oi, Gaia! A gente não pode ter uma regra pela exceção, a gente não pode afrouxar isso. A gente tem que ter a regra para evitar que a maioria dos maus tratos aconteça, mesmo que tenha uma injustiça aqui e ali com uma pessoa que na verdade não tinha culpa disso. Exatamente, a gente tem que sempre prezar pelo bem-estar do cavalo. Então você já tirou ele do país dele, ele já está indo para uma competição, uma coisa que exige muito do psicológico, do físico, né, de tudo do cavalo. Então, se você vai submeter ao seu cavalo esse tipo de evento e tudo mais, né, que ele tenha o cuidado com o bem-estar ainda redobrado. A Fei até comentou que, na verdade, em inglês, né, we don't play with horses, tipo assim, não é uma brincadeirinha, não é zoação, tipo meio que falando que eles levam a sério, né, a questão do esporte. E aí surgiu uma hashtag aí na internet, we do play, tipo, a gente brinca sim, da galera mostrando que na verdade a relação com o cavalo vai muito além de competição e tudo mais. Então tem essa rixinha, né, da galera meio que cutucando a Fei, falando que relação com o cavalo não é estritamente treino, 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 que divertimento também faz parte dessa relação, né, que temos com os nossos animais. E eu concordo também com essa hashtag, eu acho que na verdade os nossos cavalos eles têm que ter um tempo de descontração, um tempo de estar sendo enriquecidos, e se você participar desse tempo com ele, melhor ainda, sabe? Você não tem que estar só usando o seu cavalo para competição, entendeu? Além de ter uma carga mental super grande em cima de você, você também coloca essa carga no seu cavalo, e eu acho que é injusto com ele, né? Então, se você está assistindo às Olimpíadas, acompanhando todos esses casos, comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre o assunto e não deixa de dar o seu like e compartilhar com os amigos também. A outra notícia é um pouco mais triste, né? Que é sobre a eutanásia do cavalo Jet Set, né? Um cavalo que compôs junto com o cavaleiro Robin Goodell, da equipe suíça. Ele teve que ser eutanasiado depois de participar de uma prova de cross country, né, que faz parte do concurso completo de equitação. Esse cavalo teve uma ruptura do ligamento de um dos membros posteriores e por conta disso foi decidido pela equipe veterinária a eutanásia desse animal. Então, gente, eu vejo muita gente comentando a respeito, falando que esse animal
ele não precisava ter sido sacrificado, outras pessoas que defendiam, né? A eutanásia em si é um tópico muito, muito polêmico ainda, né? No mundo dos animais em si. E a gente está aqui para dar um pouquinho da nossa visão, da nossa experiência, com que a gente já viveu. Eu quero ressaltar aqui que de maneira alguma a gente está falando que a nossa opinião é verdade absoluta, tá? Vocês podem e devem discordar e podemos criar um debate saudável nos comentários. Gaia, você sempre quer aparecer, né, bonita? Bora, Gaia. Vai, passa, filha, passa. Sai pra lá, menina. Vamos ir, vamos ir. Vai, circula, menina. Bom, então é isso. Discussões saudáveis, vamos trocar uma ideia aí e vamos seguir em frente. Exatamente. Bom, a gente já conheceu alguns casos, né, em que o cavalo, depois de uma ruptura de tendão, ele chegou a se recuperar 100%, né, apesar de não ter voltado na intensidade que ele se dedicava à modalidade, ele voltou a ser montado, a galopar, enfim. Só que qual a diferença disso, né? A diferença foi o local da lesão, que foi nos anteriores, e também que a ruptura foi de um tendão e não de um ligamento, que foi o que aconteceu com esse outro cavalo. A gente também já conheceu casos de que o cavalo sobreviveu a uma lesão, só que ele foi criando padrões compensatórios, né? Ficou mancando e aí foi criando padrões compensatórios, os quais fizeram ele, no final das contas, sofrer muito e ser eutanasiado no final, mesmo tendo uma recuperação, né? A lesão ela foi curada, mas o cavalo em si já não tinha mais condição de viver de uma maneira de viver com qualidade de vida. Então vamos entender, uma ruptura de um ligamento quer dizer que a perna não tem mais a estrutura de flexão e extensão que ela tinha antes. A perna fica solta, sem muito movimento, tá? Então o cavalo teria que andar em 3 patas ou ele precisaria de alguma órtese, de alguma prótese, de alguma coisa que ajudasse esse movimento de flexão do membro. Então isso requer adaptação, fisioterapia, né? Assim, um monte de procedimentos sem uma garantia de melhora real, né? Gente, vamos imaginar, o ligamento, ele é um tecido que ele liga o músculo ao osso, né? Então imagina só, né? Se rompeu aquilo, quer dizer que realmente não existe mais essa capacidade de movimentação. E o cavalo, ele é um ser de movimento. Nas conversas que a gente já teve com vários veterinários, é que um cavalo que passa, inclusive, mais de 12 horas deitado, o metabolismo dele chega a mudar, entendeu? Ele não pode ficar muito tempo deitado, sabe? Então, isso atrapalha muito a recuperação de um animal que teve a ruptura de um ligamento, porque ele precisaria de um repouso praticamente absoluto no começo para poder esse ligamento colar de novo, sabe? E eu não sei nem se isso é possível, porque sinceramente não somos veterinários aqui, né? Então a gente tem que levar tudo caso a caso, sabendo que às vezes a gente acha que vai recuperar o cavalo e às vezes a gente só estende o sofrimento dele. Por experiência própria, a gente sabe que não é fácil decidir pela eutanásia do animal, a gente sente muito o dor dele, né? O cavaleiro dele deve estar muito triste a respeito disso. Não deve ser fácil você ir para uma Olimpíada, você ter trabalhado todo esse tempo, né, se esforçado para chegar lá e chegou lá e o cavalo morreu, sabe? Não estamos falando que a decisão foi certa ou foi errada, a gente está só explanando aqui o que acontece e por que foi tomada essa decisão. Mas agora a gente precisa passar para uma parte um pouco mais crítica de o que o CCE exige de um cavalo. Como que essa prova exige fisicamente do cavalo e, assim, muitas vezes de uma maneira que a gente pode dizer assim, abusiva, tá? Então vamos entender um pouquinho rapidamente, depois se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo mais a fundo sobre cada modalidade, mas como que é o CCE? Então, o CCE, ele CCE, né, a palavra vem de Concurso Completo de Equitação,
onde existem 3 etapas. Geralmente o concurso completo ele se dá em 3 dias, né? Uma das etapas é a etapa de adestramento clássico, onde o cavalo precisa realizar uma reprise. A outra etapa é salto de obstáculos numa pista de areia normal. E a outra etapa é o cross country, né? Essa etapa é uma etapa em que o cavalo precisa realizar em alta velocidade saltos de obstáculos, muitas vezes com obstáculos fixos, naturais, né? E ele precisa executar isso numa velocidade mínima, de preferência o mais rápido possível, né? E sem fazer faltas. E aquela coisa, a parte de cross country, ela tem salto negativo, então você sai de um patamar, você cai em outra altura de onde você saiu. Às vezes você cai para dentro da água, você sai da água e sobe um barranco. E às vezes alturas tipo 1,20 m que o cavalo tem que saltar e cair dentro da água. Então assim, exige muito do cavalo essa parte do cross country, né? Ter obstáculo fixo é péssimo, porque se o cavalo bate, ele pode quebrar a pata tranquilamente, porque o obstáculo é pesado, né? A vantagem do salto em pista é que os obstáculos são móveis, então se o cavalo bate o pé, cai e tem um risco menor, não é zero, mas é um risco menor de lesão por impacto. Eu acho que assim, a tecnologia ela já vem avançando, de certo modo, a criar alguns obstáculos que são mais desmontáveis no CCE. Isso é fato, tá? A gente não pode negar que isso está acontecendo. Mas eu acho que assim, alguns obstáculos, eles são feitos para serem suicidas mesmo. Eu vou tentar colocar algumas fotos aqui. Eu não, né? Dona Karen que vai colocar, linda Karen vai colocar pra gente essas fotos para vocês verem. Por exemplo, primeiro que os saltos, nesse nível de competição que eles fazem, eles transpõem saltos de 1,20 m, tá? É alto. Mas é 1,20 m com salto negativo, então às vezes 1,20 m não é 1,20 m, às vezes é mais, porque tá caindo, a queda é muito maior. Existem obstáculos que são, além de fixos, né, além de serem negativos, ou seja, você está caindo num nível menor do que aquele que o cavalo saiu, ainda tem um declive. Então o cavalo ele recebe o salto no declive. Gente, isso é pedir para o seu cavalo ter uma torção. Desculpa, a longo prazo destrói o cavalo, sabe? Eu acho que o CCE ele não deve ser um percurso suicida, entendeu? E se você for pensar na quantidade de cavalos que se lesionam, é que a gente só conheceu o jet set, né? Que foi um eutanásia, que foi uma infelicidade. E os cavalos que a longo prazo se lesionam praticando esse esporte, entendeu? Então acho que assim, a gente precisa refletir, às vezes baixar o impacto, né? Você não... Oi, Niara, tudo bem? A gente precisa baixar o impacto agora, né? Você não precisa você não precisa se colocar em risco, né? Eu acho que o alto nível de CCE, ele tá demais da conta. Eu acho que os montadores de percurso, eles precisam pensar em percursos inteligentes e não percursos para testar os limites dos animais, tá? Meu Deus, a Gaia tá tipo atropelando a árvore para coçar a barriga. Gente, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa com essa égua. Mas então, é diferente suicida e desafiador. Pode ser desafiador sem colocar em risco a saúde do cavalo e do cavaleiro também, porque no CCE as pessoas se machucam real também, cai do cavalo, o cavalo rola por cima, sai todo mundo rolando, se lascando, entendeu? Então, coisas assim que dão imagem, que dão ibope pra galera falar que todo mundo monta dessa maneira, que todo mundo que mexe com cavalo tem esse mesmo tipo de tratamento. E assim, deixando claro que a gente não é contra o CCE, por exemplo, a gente não é contra o cross country em si. Eu acho que a gente precisa realmente pensar em maneiras inteligentes de expor nossos cavalos de maneira segura. Então, aumentar a tecnologia, né? Pensar nesse tipo de biomecânica, sabe? Você não vai botar o cavalo para saltar 1,20 m, descer negativo em cima de um declive, cara, para o cavalo torcer o pé ou para ele se encapotar todo. Oi, Niara. Oi, nenenzinha, te amo. Então, para o cavalo receber o salto, ele já vai receber descendo, para ele tropeçar e ter um problema.
aumenta muito esse risco. Então acho que a gente não tem que estar aumentando o risco, sabe? Pensar no conforto do cavalo, na biomecânica, em vez de ficar pensando só nos desafios. Então eu acho que a gente não tem que levar os nossos cavalos aos extremos deles. Vamos treinar os nossos cavalos de maneira ética, né? Para que eles tenham longevidade. É fato que o cross country é o esporte que mais tem lesões graves, sabe? Tanto com cavalo quanto com cavaleiro. Então, assim, você já tá montando cavalo. Isso é real? Isso é real. Tipo, ganha dos 3 tambores? Isso é real. Em termos de gravidade, diria que sim. Chocada. Pois é. Então, pensa bem, né? A gente já tá montando o cavalo, a gente já tá se colocando em risco. Porque você tá montando o cavalo, você já tá em risco, né? Você vê aí o super-homem da vida, que todo mundo fala, né? O cara tava saltando, caiu, ficou O cara tava saltando, caiu, ficou Tetra. O cara estava saltando, caiu e ficou tetraplégico. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, cara. Pra que é que você tá se colocando mais em risco do que deveria, sabe? Então, essa é a mensagem que a gente tem aqui pra deixar pra vocês, que é uma pena, mas que tudo é relativo, né? A gente precisa pensar a gente precisa enxergar as coisas com um pensamento mais crítico, né? E assim, nós da vida equestre aqui, pelo menos a minha opinião, Bia, o que eu acredito da regra do sangue? Tem que existir. Sangrou, tá fora, entendeu? Ai, mas era só um pouquinho, sangrou, tá fora, cara. Sangrou, tá fora. E eu, como futura juíza da equitação de trabalho, se eu ver sangue, tá fora, entendeu? Falo isso pra vocês e eu acho que devia acontecer assim mesmo. Quanto à questão da eutanásia, acho que só quem já passou por isso sabe dizer, né? E só os veterinários também poderiam dar um prognóstico realista sobre né, a vida desse animal. E assim, às vezes a gente sabe que a galera pensa mais no dinheiro do que no cavalo. Vamos pensar por esse lado. Gente, um cavalo que está apto a ir para as Olimpíadas deve custar uma fortuna, um cavalo desse, $1 milhão de dólares, sei lá. Esse cavalo deve ser uma fortuna. Então, eutanasiar ele deve ter sido a última das opções, sabe? Não podemos afirmar, não estávamos na reunião de discussão do que ia acontecer com esse cavalo, tá? Mas levando em conta o que a gente sabe aqui do outro lado do mundo, né? Então é um cavalo apto para as Olimpíadas que sofreu um acidente durante uma prova de alto impacto e pela avaliação dos veterinários que estavam lá era irreversível ou assim a probabilidade de reabilitação muito baixa. Exatamente. Então, antes da gente apontar o dedo, né, a gente precisa refletir também, né, se colocar na situação do outro. E principalmente quando a gente não tem experiência com isso, então acho que a gente tem que tomar muito cuidado para você acabar não explorando a dor do outro, né? Eu tenho certeza que foi doloroso perder um cavalo desse, né? Quem já perdeu o cavalo sabe como é doloroso. Então, vamos respeitar também isso, né? A gente tá aqui, a gente não de nenhuma maneira quer capitalizar em cima disso. Ao contrário, a gente quer trazer para vocês uma reflexão crítica para vocês fazerem daqui para frente. Mas é sempre bom, gente, a gente questionar mesmo, sabe? Não é porque eutanasiou o cavalo que você fala, ah, não, foi a coisa certa. É importante a gente questionar, mas é importante a gente tentar entender todos os lados, né? Porque olhar de fora é fácil, mas tentar entender os lados, a equipe que estava em cima, faz a diferença para a gente ter realmente um julgamento justo. Exatamente. Então, por enquanto, esses são os 2 casos mais assim assustadores que aconteceram nas Olimpíadas. Vocês que ficam pedindo que a gente apareça as duas no vídeo, gente, é difícil. Uma tem que ficar atrás da câmera, porque é bicho passando, é vento passando, mas somos 2 pessoas reais. Somos mesmo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Nem sempre o assunto é fácil, né? Às vezes é um assunto que pega a gente, às vezes é um assunto que a gente fica meio assim, sem saber o que dizer, porque realmente tira as palavras da gente, né? Mas é importante que a gente, como galera do cavalo, ou quem tá fora e quer saber um pouco mais do nosso mundo, que tem informação a respeito de tudo. Exatamente. E lembrem,
sempre de prezar pelo bem-estar dos seus cavalos, viu? Vocês aí que competem, a gente tem que levar uma lição, né, a respeito desses casos que estão acontecendo, viu? E no mais, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau, tchau!